Olá a todos, é um grande prazer estar nessa mesa. Agora nós vamos estar falando sobre metástases pulmonares, como tratamentos guiados por imagem estão mudando o tratamento desse tipo de condição. A gente sabe que metástases pulmonares são algo relativamente comum quando a gente está diante de um cenário oncológico. E para estar dentro desse bate-papo, eu estou contando com grandes especialistas e renomes da área. O Pedro, que é oncologista do Hospital Albert Einstein, Ricardo, cirurgião torácico do Hospital Albert Einstein, com atuação também nos estados do Sergipe e Bahia, e com uma super iniciativa aí, presidente agora do Instituto Pro Pulmão, que faz aí, depois ele pode até contar um pouquinho pra gente, que eu acho muito interessante essa iniciativa que ele tem e que tá mudando aí a questão do rastreamento do câncer de pulmão dentro do Brasil como um todo. Então, para a gente começar esse papo, queria tentar trazer vocês para a gente pontuar um pouco de como que é o cenário, né, da oncologia e da metástase pulmonar. Pedro, acho que isso até é uma coisa, porque o paciente ele acaba, eu como radiologista intervencionista, acaba que o paciente chega muito para a gente já com um achado de imagem e fazendo a investigação ou até precisando de um tratamento, imagino que para o Ricardo também. Mas para você como oncologista, né, a gente sabe que a doença localizada ela é muito mais fácil de ser tratada, mas num cenário que o paciente já se apresenta ou vem apresentar uma metástase ou nódulos pulmonares, como que você vê essa situação e como que você acha que pode ser feita a condução desses pacientes? É interessante que o conceito e a nossa iniciativa, a nossa agressividade em relação ao tratamento de metástase vem mudando ao longo dos anos, né? Se a gente olhar 10, 15 anos atrás, a oncologia não se falava em tratar metástases. Hoje em dia, dependendo da situação, é incorreto não tratá-las, né? Então, como mudou? Porque o tratamento sistêmico ficou melhor, os remédios estão mais inteligentes, as imunoterapias, as terapia-alvo. Então, a gente começa já a selecionar pacientes para tratamentos locorregionais, seja cirúrgico ou ablações e radioterapia. No conceito de metástases hepáticas, então, só para nossa audiência aqui entender, são pacientes que têm um câncer no pulmão que não começou no pulmão. Então, a gente está falando aqui de metástase de tumores, por exemplo, de mama, intestino e pâncreas que acontecem no pulmão. E nessa seara de casos, eu acho que um protótipo de tratamento locorregional de metástases pulmonares é o câncer de intestino. A gente sabe que ao redor de 30 a 40% podem ficar curados da doença se tratados adequadamente do tumor primário, do câncer de intestino e das metástases pulmonares. Na oncologia, de maneira geral, quais são os pacientes que a gente seleciona para esse tipo de tratamento? Geralmente, essas metástases pulmonares aparecem depois, por exemplo, de 9 meses a 1 ano do tratamento do tumor primário, ou seja, um conceito que a gente chama de metacrônico, né? Não sincrônico, é aquele paciente que abre com a doença metastática, apesar desse paciente também poder ser tratado depois, com o marcador CEA baixo. Tem alguns pacientes que têm boa resposta ao tratamento sistêmico, poucas lesões, mas isso é questionável. Hoje em dia a gente já está evoluindo. Antes era 1 a 3 lesões, hoje em dia até 5. Tem colegas que tratam com bons resultados, e a ausência de comprometimento linfonodal, que os linfonodos às vezes também podem significar que tem mais doença. A gente vai discutir mais isso também com o Dr. Ricardo, que é cirurgião, mas eu acho que de maneira geral é mais personalizado hoje em dia, mas muitos desses pacientes podem se beneficiar desse tipo de tratamento. Perfeito. Não, acho que hoje faz todo sentido, né? A gente está falando de uma medicina personalizada, né? E então eu falo, se a gente pudesse escrever um livro de medicina para cada paciente, seria o ideal, É né? o melhor. Porque acho que cada um se comporta de uma forma. Só para a gente entender então um pouquinho do que você colocou, e Ricardo também fique à vontade para estar dentro da sua expertise toda. Hoje, então, o maior cenário que você vê com benefício para tratamento local em pulmão, quando a gente está falando de metástase, lógico, é a neoplasia de intestino. Então, ou você acha que tem outros cenários que podem estar se beneficiando? E eu até quero levantar uma questão. O próprio tumor primário de pulmão. A gente sabe que às vezes ele começa num lugar, mas pode dar uma metástase para outro lugar. Então, né, até para a gente esclarecer isso para o paciente, você acha que qual que é o cenário realmente, né, os tumores que mais podem se beneficiar aí do tratamento local na hora que a gente está diante desse cenário no diagnóstico, né? Sim, o câncer de intestino, como é um dos tumores mais comuns no mundo, né? Então a gente usa como protótipo tratamento local do tórax. Mas tem outros tumores que você pode tratar, sarcomas indolentes, tumores neuroendócrinos. A gente tem benefício interessante de cirurgia, mesmo um pouco mais avançado do que o convencional. E alguns cenários de
outros tumores como mama e estômago. Mas assim, obviamente tem que selecionar caso a caso. Tem casos de pacientes que têm muita resposta ao tratamento imunoterápico ou combinado com quimioterapia e eles podem, eventualmente, mesmo tendo outro tipo de tumor, ser tratado local também. Eu acho que hoje em dia a gente sai um pouco da histologia, mas considerando no protótipo de caso, o câncer de intestino acaba sendo mais discutido porque tem muito dado na literatura desse tipo de tumor nessa área. Muito legal, muito legal. Levantando até, aproveitando um pouco dessa deixa que você colocou do sarcoma, eu tenho um trabalho muito interessante, inclusive que a gente fez, lógico, retrospectivo, que a gente conseguiu, até para trazer esse conceito, Ricardo, né, para dentro da conversa, mas a gente conseguiu, em pacientes com sarcoma metastático para pulmão, quase 24 meses de tempo livre de quimioterapia. Né? Quando a Bom, gente está falando, e assim, a gente sabe que, particularmente no cenário do sarcoma, as medicações são muito citotóxicas, né? Trazem muitos efeitos colaterais. Ricardo, né? E Pedro também, eu acho que a gente tem que conversar quando a gente está falando de tumores metastáticos, né? Principalmente para o pulmão, é uma abordagem multidisciplinar mesmo, né? É, chega muito paciente para vocês e você também, como vê esse conceito do tempo livre de quimioterapia? É um cenário que é importante a gente valorizar? Tem seu espaço ou você acha que são cenários muito específicos ainda, Pedro? E Ricardo, você como cirurgião deve ver muito isso dentro do seu consultório também, a busca por operar, por resolver. Como que você vê esse conceito dentro da sua dinâmica e do consultório? Acho que assim, é o primeiro prazer estar aqui com vocês, estar aqui em Salvador, né, na Onco sobre isso. Eu que moro aqui em Salvador, sou baiano, mas trabalho em São Paulo e aqui ver um congresso com tamanha expertise, vendo vocês todos aqui discutindo casos tão complexos, né, nas salas, está sendo muito gratificante tê-los aqui hoje. Ah, eu, quando penso na metástase pulmonar, é muito apropriado ter começado pelo Pedro, porque a gente está sempre de mão dada com o oncologista. Não existe cirurgião tratando metástase sem conversar com o oncologista. Esqueça isso. Se não conversou, você diz, olha, por favor, converse. Às vezes você chega um paciente e você, olha, o meu oncologista me pediu para procurar um cirurgião torácico. Isso uhum. não é incomum, né? Dependendo do cenário que você se encontra. Eu que opero em muitos lugares, ele diz assim, mas eu preciso saber quem é, porque eu preciso saber exatamente como está o seu tratamento, saber o que você já fez. E os princípios, né, do tratamento local do câncer de pulmão metastático, ele evolui bastante. O Pedro citou aqui o conceito da metástase, e aí, falando aqui de forma geral, diz assim, está grávido ou não está grávido, né? Isso aí pode se falar, não tem ligeiramente grávido, né? Sim, Mas a doença metastática mudou. Antes a gente pensava, é metastático, entrava num rol. Hoje, a doença metastática ela é um espectro de doenças, né? E aí você tem a chamada doença oligometastática, que pode ser tanto com um sítio fora do pulmão, representado no pulmão, quanto o contrário, que a doença pulmonar metastática, ela também pode ser tratada do ponto de vista local. Aí é claro que a gente está no cenário aqui da ONCO sobre isso e como dizem os advogados, né, data vênia, a gente tem que colocar a intervenção em primeiro lugar aqui, porque a gente está aqui conversando sobre o controle local da doença em pacientes que têm uma doença sistêmica estabelecida. Então, não é incomum a discussão estar sempre mais convertida no sentido da ablação. Mas eu sou filho de uma professora de português. Eu tenho que dizer para vocês que a ablação significa remoção. E ablação também é cirurgia. Então, quando a gente faz uma terapia ablativa, a gente também está removendo a doença. Então, o tratamento local da doença metastática, e aí muito bem citado aqui pelo Dr. Pedro, que o intestino ele é o paradigma, o protótipo, porque se você for olhar ali a anatomia do intestino, se você tem um tumor do colo direito, geralmente passa pelo fígado ali, mas se você tem o tumor coloretal baixo, ele pode pegar a via sanguínea e ir direto para o pulmão. Então, se você tem um tumor do colo esquerdo, né, anal, retal, você pode ter metástase pulmonar isolada, sem necessariamente ter a metástase hepática. O modelo do tratamento da doença metastática hepática serviu muito para não somente inspirar, mas também coordenar a evolução do tratamento da doença metastática pulmonar. E os princípios desse tratamento da metástase pulmonar vêm da década de 50 e eles é sempre bom lembrar historicamente como isso veio, porque tem alguns critérios que numa discussão multidisciplinar como essa a gente não pode deixar para trás. Um deles você já esgotou a terapia antes de pensar em remover?
se o oncologista falar, não, eu preciso que você remova. Por isso que a conversa tem que ser baseada com o oncologista. Se você tiver um tratamento para aquela metástase não cirúrgico, não ablativo e que se dá resultado, você tem que caminhar, porque você está falando de doença sistêmica. Função pulmonar. O paciente tem que ter função pulmonar suficiente para que permita o tratamento. Aí você vai discutir aqui o número de lesões. O número de lesões agora você tem que pensar se são lesões ressecáveis. Eu estava aqui comentando com o Martins, que é também egresso da Unicamp, né? A gente estava aqui conversando as nossas histórias da Unicamp, do Einstein, né? E lá atrás, quando fazíamos uma imagem, a gente ia para o centro cirúrgico e a gente marcava ali. E quando abria o paciente, seja por toracotomia ou na procura por vídeo, a gente acabava achando mais coisas. A imagem evoluiu muito. E não está sendo incomum agora a gente ver na imagem as lesões e a gente ficar se esforçando na cirurgia para poder encontrá-las. E aí a técnica, a questão da associação do tratamento por imagem, ela está completamente híbrida no centro cirúrgico. A gente precisa ter métodos guiados por imagem, porque são esses que guiam a mínima invasão. Então, a gente está ali com o cenário da sala híbrida. É muito importante dizer que na cidade de Salvador já tem sala híbrida, sala combinada com técnicas de imagem, mas eu acredito, Martins, que todo centro cirúrgico do Brasil e do mundo deveria já pensar no seu arcabouço você ter recursos de imagem combinados, porque esse é o método que a gente consegue trazer mais segurança, menor invasão e mais precisão nas nossas cirurgias. Então a indicação dessa remoção da metástase pulmonar, além desses critérios que eu já citei, função pulmonar, a você ter ali a possibilidade de remover e tratar, mas não ter uma terapia associada. E aí o que o Pedro falou, a questão do intervalo de doença, né? Então, você, quando tem um paciente que está com a doença primária e tem uma doença metastática pulmonar, esse paciente ele ainda não é candidato a uma metastasectomia ou um tratamento do que está acontecendo no pulmão. Porque o fundamental nesse tipo de situação é você ter o controle da doença primária. Então, ir para um cirurgião torácico com um caso que ainda não tem o controle da doença primária, isso é um absurdo que às vezes a gente vê em discussões, diz assim, é difícil de entender. Então a gente está assim diante de um quadro sistêmico, mas com possibilidade de controle local, e aí eu acho que a gente cabe aqui, você como intervencionista agora, nos dizer das novidades, né? Eu até abri recentemente aí uma publicação da Yale fantástica na Cancer de 2026, olhando ali a combinação de você fazer embolização, de colocar microesfera, de fazer a questão da ablação com micro-ondas. Fala para a gente quais são esses métodos aí, Martins, que a intervenção está trazendo cada vez mais para esse cenário metastático. Não, legal, legal. Poxa, obrigado por trazer o assunto aqui, Ricardo, né? Eu acho que quando a gente está falando de metapulmonar, é como a gente colocou no começo, né? Acho que não faz sentido a gente discutir isso sem um especialista de cada área, pelo menos, né? Então, as discussões em tumor boards, né, nas reuniões multidisciplinares, quando a gente fala, pô, vou falar com um colega, né, para o paciente que está, né, ouvindo a gente aqui, ele entender que a decisão não é tomada, né, sozinha. Né, não é por um único médico, mas hoje a doença ela é tão complexa e ela tem um grau de personalização na hora que a gente está propondo um tratamento que é importantíssimo a gente ter a opinião de vários profissionais, e é isso que a gente busca sempre que a gente está diante desse cenário metastático. Falando especificamente da intervenção, eu acho que a radiologia intervencionista ela é muito importante, né, inicialmente, né? Então, como radiologista, primeiro, é onde a gente vai ter o diagnóstico, né, a investigação, o rastreamento, e você é um cara que está fazendo um trabalho excepcional em relação a isso. Então, rastrear como radiologista é importantíssimo, com as tomos, com os raios-x, né, tomografia, raio-x. Eu acho que é a partir daí que a gente vai descobrir se tem um nódulo ou não que a gente tem que investigar.
Depois a gente passa para as biópsias, né, que o radiologista intervencionista acaba sendo, né, importantíssimo na punção desse nódulo, para trazer o material para o patologista dar o diagnóstico. A gente sabe que as informações hoje são cruciais para a gente dar um tratamento específico, né? São várias mutações, o Pedro depois pode até colocar isso para a gente, mas cada tumor tem o seu código, a sua genética, então vai responder a uma droga diferente. Então, coletar esse material né, uma coisa que é importante para a gente dar qualquer, né, primeiro passo na hora de indicar um tratamento. E por final, né, eu acho que quando a gente está falando em atuar em conjunto, seja propor um tratamento local, cirúrgico, radioterápico ou por terapia ablativa, a gente pode estar tendo a intervenção associada a todos esses cenários, seja colocando um fiducial, um marcador para o radioterapeuta, sendo marcando um nódulo, né? Então a gente vai lá, marca para dar como se fosse um mapa do tesouro ali para o cirurgião estar chegando no nódulo e poupando, né, a ressecção de mais parênquima pulmonar. Então, que eu acho que isso é importantíssimo no cenário metastático, e até a terapia ablativa, que é o tratamento que a gente, né, vai estar propondo para o paciente em conjunto com os outros colegas, que seria a colocação de uma agulha dentro do nódulo que está no pulmão, de um ou outro ou mais nódulos, né? A gente aqui sempre debate qual é o limite que a gente pode chegar, mas é justamente essa questão de você colocar uma agulha dentro desse nódulo e poder queimar ou congelar ele a ponto de você conseguir dar o tratamento completo. Então, acho que a gente hoje tem um arsenal terapêutico muito grande, né? A intervenção, a cirurgia, a radioterapia, a oncologia juntas conseguem aí resultados excepcionais, mas lógico que a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente às vezes está colocando isso e a gente tem que entender qual que é o paciente, né, o cenário ideal realmente para a gente estar, né, propondo esse tipo de tratamento ali na hora. E eu até queria devolver uma pergunta até para o Pedro agora, né? Trazendo. Porque a gente tem hoje muitas modalidades de tratamento local, né, Pedro? E como que você decide na hora que você está com o seu paciente, né, no consultório, e ele tem essa metástase pulmonar, né? A gente sabe que a gente está tratando aí um número que fica ali em torno de 5, mas tem casos que a gente já tratou até mais nódulos, mas como que você olha para o seu paciente e fala, poxa, esse cara eu vou mandar para radioterapia, vou mandar para cirurgia ou vou mandar para o radiologista intervencionista? Você tem algum racional que você usa para escolher qual caminho tomar? Interessante, eu tenho um caso agora, inclusive essa paciente, ela tá, graças a Deus, muito bem, ela depois deve ver o podcast e saber que a gente está falando do caso dela, mas ela diagnosticou um câncer de intestino, de ângulo esplênico, com metástases pulmonares, tinha 5 ou 6 lesões muito pequenas, eu indiquei para ela, é sincrônico, né, então eu falei para ela, veja, 6 a 8 aplicações de químio e depois a gente vai operar o primário e depois tratar o pulmão. E ela foi tratar fora com os colegas, já fizeram 24 ciclos de quimioterapia nela. Cara. E não indicaram nem cirurgia do primário, nem tratamento do pulmão. Então eu acho que o tratamento oncológico, ele tem que ser decidido antes. Você não pode ver o que vai acontecer, que agora ela quer voltar para a gente fazer a cirurgia do primário e depois tratar o pulmão. Então, e aí, primeiro, então, essa é importante, tem que tirar o tumor primário, porque ele pode ocluir, pode dar estenose e atrapalhar depois o tratamento local do tórax. Então, como que eu faço? Se tem muitas lesões localizadas no mesmo segmento e são pequenas, a tendência minha é conversar com um colega cirurgião. Se a gente tem bilateral, etc., eu falo com o radio-oncologista e com o grupo da intervenção. Porque a radioterapia, às vezes, dependendo da localização e da posição, tem dificuldades técnicas. E a ablação também, que eu tenho casos já que vocês falaram para mim, ó, não dá para ablar, e depois você pode falar que casos que não dá para ablar. Então, eu preciso de um time multidisciplinar. Eu não tenho capacidade técnica e intelectual para falar, e a gente tem que ter humildade de falar isso, porque é impossível saber tudo. Então, às vezes, eu já tive casos que a lesão, olha, Pedro, o colega da radioterapia me falou, essa lesão tem 3 centímetros, não vai ser legal aqui eu fazer uma radioterapia. Eu não vou conseguir atingir uma dose para fazer uma radiocirurgia, né, que é um conceito que a gente fala de radioterapia com dose alta. Então foi para ablação, ó, não tá legal, cirurgia, e a gente vai conversando. E esse é o maior desafio. É uma especialidade que eu acho muito personalizada, apesar de ter vasta literatura, a capacidade técnica e a infraestrutura hospitalar tem impacto na tomada de decisão. Então, esse que é o problema do paciente é esse. Ele tem que buscar um local que tenha especialistas e que eles transitem entre si de modo fácil. E é o que o Dr. Ricardo estava falando e a gente está falando agora. A gente está aqui entre cada um as suas especialidades. Ninguém põe a mão na seara do outro, mas trabalha junto o melhor desfecho. Sim.
Sim. Uma coisa que eu queria até perguntar, Ricardo, uma pergunta capciosa que você pode até devolver para mim depois, tá? Como cirurgião torácico, qual que é o caso que você indicaria para um tratamento local não cirúrgico? Olha, a gente não teve nunca a oportunidade de trabalhar junto mesmo no hospital, mas eu estava agora com o Rodrigo Gobo, né, com o Guilherme, e ele falou uma coisa para mim que eu achei bastante significativa. Ele disse assim: Poxa, você e sua equipe foram das equipes que mais colaboraram com a formação desse centro. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que sempre estar olhando o paciente no centro da discussão, né? E tem, obviamente, nesse momento histórico, né, onde os estudos são retrospectivos, onde a randomização é extremamente difícil de acontecer, onde a gente não tem a evidência da comparação. Eu participei de estudos randomizados, como, por exemplo, os stablemates, para comparar SBRT versus cirurgia. Difícil o que o americano chama do equipoise, né? Você tem ali uma situação que uma pode funcionar, a outra também. Você tem, aqui a gente não está falando de tratamento de câncer. A gente está falando de pessoas com câncer que precisam ser tratadas. Então, essa pessoa no cenário que o Pedro descreveu aqui, ela podia estar com medo, Pedro, da cirurgia, ela podia estar Sim. com medo de uma série de coisas, ela teve influências locais com relação a viajar ou não para fazer um É isso. tratamento. Então, ela tomou uma decisão que está dentro de um contexto do que ela está inserida, essa pessoa específica. Mas, por exemplo, a gente tem situações onde eu vejo aquele paciente, eu estou diante de um senhor muito frágil, um senhor com 140 quilos, né? Eu estou descrevendo casos reais, que morando numa cidade distante de São Paulo e que está ali pedindo para fazer uma cirurgia. Não, esse caso aqui eu preciso contar com o pessoal da radioterapia, fazer uma ablação por radioterapia desse caso, né? Então, o cirurgião ele precisa estar consciente não somente das suas limitações enquanto método, mas também diante daquele paciente específico. Então, se você vai para a literatura, você tem ali um cenário, e a sua pergunta específica, que para pacientes operáveis, o gold standard, o padrão ouro, é a remoção cirúrgica. Isso aí, ainda estamos em 2026, a gente tem que olhar a data até a hora, né? Olha aqui, esse podcast está acontecendo, né? Que dia é hoje, né? O 18 ou 19, quer dizer, amanhã a gente pode ter uma novidade, mas em junho de 2026, nesse congresso da sombrice, ainda pode ser que daqui a 10 anos alguém assistindo isso vai dizer: olha, aquele cara falou que tinha que tirar uma doença. Né? E aí pode ser que nem eu e nem você, Martins, tenhamos o papel que o oncologista vem a ter. Sem dúvida. As coisas mudam. E aí o cenário hoje da imunoterapia, por exemplo, e a discussão sobre CAR-T-cell, a discussão sobre ativação de linfócitos T, né? E quando há 3, 4 anos, né, eu ouvia falar do efeito episcopal, eu até brincava lá com o Veltman, com a turma da radioterapia, dizendo assim: olha, isso aqui está parecendo coisa de igreja, né? Porque parece que está falando né, de alguma coisa, né, divina. Não, mas isso são realidades que estão vindo, e a presença de antígenos, né, do tumor na corrente sanguínea ativando linfócitos T, talvez mude o cenário da remoção cirúrgica, que hoje é o gold standard e que traz aí o benefício da imunoterapia. Mas esses são conceitos teóricos, né? O Pedro estava recentemente fora do país, ali nos estudos de bancada, né? A gente vai aprendendo. Então eu lembro, quando eu morei nos Estados Unidos quase 10 anos, os primeiros estudos de cryo spray, a gente colocava crioterapia na broncoscopia. Eu coloquei muito fiducial, né, para poder fazer SBRT. Os meus estudos do CyberKnife, o CyberKnife não tinha capacidade de você irradiar sem vir um intervencionista antes e colocar o fiducial, um pedacinho de ouro que colocava ali. Então, olha como as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando. E aí a sua pergunta, eu preciso que você coloque essa pessoa na minha frente e que ela me conte a história dela, né? E que a gente identifique qual foi o tratamento que foi feito, qual foi a proposta que ela está, onde é que ela mora, qual é o acesso que ela tem. Tem tanta coisa que influencia que às vezes a gente fala assim: não, eu vou fazer tal coisa porque é o melhor tratamento. Não tem racionalidade, porque a racionalidade tem que vir com a praticidade e com a possibilidade que seja feito, né? Então, ao entrevistar um paciente que tem uma doença metastática, eu digo assim: 100% das vezes eu tenho que saber quem é o oncologista que está no caso, né? Tenho que saber o oncologista que está no caso. Não adianta vir, aí eu não tomo uma decisão naquela primeira conversa.
eu vou dizer assim, eu vou ligar para o seu oncologista, nós vamos conversar a respeito do seu caso, eu vou conversar com ele para ver e nós vamos estar em contato contigo para saber qual é o próximo passo do seu tratamento, né? Porque seria leviano. Aí vem aquela velha história, faça com o outro o que você quer que faça com você, né? Se eu disser assim, poxa, numa primeira consulta, diante de tanta ansiedade que você está com a doença metastática, o cirurgião virar para mim e falar, não, eu posso resolver e vou lá, vou tirar tudo. Na doença metastática, isso não é verdade. Não. Sim. Não é. Então, muitos casos, a gente trabalhando junto, pode ter certeza que eu seria o cirurgião encaminhador para você Sim. em verificando. Fizemos casos, por exemplo, de uma jovem com a doença metastática intestinal, que ela tinha doença bilateral. Uma coisa que o cirurgião discute é, vamos abordar os dois lados no mesmo momento ou vamos fazer sequencial, né? Para um lado, eu tinha que fazer uma ressecção que não era pequena, né? Porque era um tumor que já tinha um certo tamanho. Para o outro, era uma lesão muito pequenininha. E na sala híbrida, o que é que a gente fez? Eu operei um lado e foi possível já fazer a ablação contralateral, porque não houve dano. E foi perfeito aquele caso. Foi um controle local adequado, né? Foi muito conduzido. Agora, muito, muito bem conduzido. A gente pode cometer erros? Pode. Obviamente, a gente às vezes erra a mão, né, de dizer assim, essa cirurgia esse paciente aguenta e pode não aguentar, né? Então, qual é o princípio básico? É a gente poder conversar isso tudo também com o paciente, né? Uhum. O paciente tem que ser altamente instruído, ativo e compartilhar dessa decisão com você. Eu já tive casos vindo, por exemplo, do Mato Grosso, que estava com indicação para fazer a ablação lá. E no primeiro momento eu fiquei assim, poxa, por que indicou essa ablação? Carcinoide é uma coisa pequena. Mas depois que eu fui conversar com o intervencionista, ele foi absolutamente franco em dizer assim, não, eu falei para ela que a indicação primeira era cirurgia, né? E não havia ali dúvida para mim que a indicação dele estava altamente consciente do que ele estava fazendo. Porque às vezes a gente comete esse tipo de julgamento, né? Diz assim, olha lá, o cara já operou, não conversou com ninguém. Sim. Olha lá, esse aqui já fez a ablação sem falar com ninguém. Então, não dá para a gente ter pressupostos. Eu sou do tipo que não tenho pressupostos. Eu acho prefiro perfeito. ligar, conversar, abrir o jogo e dizer assim, olha, é isso, não é? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem discussões de qual método usar dentro da cirurgia, porque você pode ou não usar o robô, você pode ou não usar a videocirurgia, você pode ou não ter o equipamento. Então, o acesso, a capacidade de resolução e a conversa são essenciais na tomada de decisão. Perfeito. Então, eu acho que não Ricardo. existe o caso, esse é o caso. Se você for para o livro, aí hoje, na apresentação do Globo, os casos para crio de pulmão, é como o cirurgião às vezes fala, né? Com tapa sai com a cirurgia, né? Mas aí quando ele abriu a imagem, era enfisema para tudo quanto é lado. E você sabe que entrar naquele caso ali, que o diagrama primeiro era um desenho com estrelinhas. Sim. Aí eu disse assim, isso aqui é perfeito para operar. Aí quando ele abriu a imagem da tomografia, um caso era horroroso. enfisema para todo lado. Então aquele caso ali, você tem uma especialidade que assume o risco, né? Sim. E assume esse risco com segurança. Eu às vezes brinco, esses caras são tudo louco, bota agulha onde a gente não pensaria como cirurgião em colocar. Então é fantástica a evolução da intervenção e dentro desse jogo que a gente faz no dia a dia, do jogo da medicina, é um jogo que eu gosto de jogar. Não, perfeito. Acho que a sua resposta acabou, né? Falando, né? Até se você devolver a pergunta para mim, eu vou provavelmente só assinar embaixo de tudo que você falou. E até pelo avançar do tempo aqui já, Ricardo, Pedro, e a gente tinha 15 minutos, mas eu falo, é um papo tão gostoso e tão interessante que a gente vai se alongando aqui no assunto, e se desse a gente ficava aqui horas falando sobre isso. Mas até pra gente fechar, né, e a gente tentar ficar no tempo que a gente tem, queria até que vocês, a gente, né, nós três aqui, pudéssemos fazer algumas considerações finais, né, sobre essa conversa, para deixar a mensagem para todos os pacientes, pessoas aí que, né, têm interesse sobre o tema, tentem pegar aí a essência do que a gente estava falando. Podemos começar por você, Pedro, que é o cara que muitas vezes vê o paciente, né, na primeira consulta. Sabe que não tem, acho que o Ricardo explicou muito bem, não tem caminho certo, tem o melhor caminho para cada paciente. Isso é importante. Tem muito oncologista que fala, não, tem que saber o A, B ou C do livro, eu concordo, mas às vezes o melhor oncologista é o que erra menos, não o que acerta mais.
Isso é importante. É verdade. Então, às Isso vezes, vale para qualquer médico. então, às vezes, você é mais comedido e começa com um tratamento sistêmico que seleciona o paciente, como esse caso que eu falei. E voltando ao começo da nossa discussão, eu vejo a terapia ablativa e a cirurgia como um método de você deixar o paciente livre de quimioterapia. Eu acho que tempo livre de quimioterapia é um desfecho que tem que ser usado. E tem um conceito em oncologia que chama time toxicity, né, que é toxicidade por tempo. Paciente todo dia, a cada 14 dias no hospital, depois de 2 dias tirar a bomba, não é fácil. 6 meses fazendo isso, ele já foi no hospital mais de 20 vezes, 30 vezes, fora consulta, fora coleta. Então a gente tem que pensar nessas estratégias como métodos para deixar o paciente livre de tratamento por um tempo e ganhar qualidade de vida. Então esse desfecho que eu acho, às vezes mesmo que não tem no by the book, vamos pensar numa personalização para dar qualidade de vida. Então é assim que eu vejo estratégias loco-regionais, tanto cirúrgicas como ablativas, e obviamente sempre no cenário de segurança. Perfeito. Ricardo, não sei se você quer complementar com alguma coisa. Não, acho que hoje é isso. A gente não é olhar o que é melhor, mas é como agregar, né, as múltiplas modalidades. Eu lembro que um trabalho interessante que eu participei foi de modalidades de endoscopia. Quando usar o laser, quando usar, né, quando usar a crioterapia, quando usar o stent nas obstruções de via aérea, né? E nós olhamos ali mais de 70 pessoas, e as que viveram mais, é claro que aí tem um desvio de seleção, óbvio, né? Sim. Que as que viveram mais foram as que usaram mais modalidades. Mas assim, você ter aquelas modalidades disponíveis, eu acho que a mensagem principal talvez seja essa. Eu hoje vi um caso, né, para ilustrar, por exemplo, um caso que o Rodrigo Gobo tratou com crioterapia, um tumor desmoide. Eu já operei vários desmoides, mas às vezes as cirurgias são muito, muito, muito exaustivas e desafiadoras. Ter essa opção e poder conversar antes, você está numa instituição e ter o acesso a esse tipo de tratamento, traz novas ferramentas. Sim. Traz novas ferramentas. E ali você tem que estar sempre pensando o que é melhor para esta pessoa. Não o que é melhor para a minha clínica, não o que é melhor para a minha especialidade, não o que é melhor para meu dia ficar mais confortável, né? Porque às vezes o melhor, às vezes, também é o ser mais agressivo. Às vezes o melhor para aquele indivíduo é tirar o pulmão inteiro. Às vezes o melhor para aquele indivíduo é fazer aquela terapia. O sarcoma sinovial é um exemplo, né? Que são terapias duras, né? Sim. Mas é o melhor a ser feito. Então, a gente tem que, de fato, dosar essa pílula e saber que temos que trabalhar juntos na oncologia. Não tem como. A oncologia não é voo solo, é um voo que se pratica, não é de andorinha, é voo que se pratica junto. E aí é assim que a gente consegue achar caminhos, que é como o Pedro falou, que não é que a gente vai acertar sempre, a gente vai errar menos e quem sabe ter os pacientes mais tempo vivos, saudáveis e com boa qualidade de vida. Excelente. Eu, assim, acho que com tudo que vocês falaram, não consigo nem complementar mais. É só reforçar mesmo que acho que num cenário como esse, né? Primeiro, oncológico e segundo, já num cenário com metástase pulmonar, eu não vejo outra forma de tratar esse paciente senão em equipe, né? Eu acho que uma cabeça não pensa tão bem quanto várias cabeças e com pessoas que conseguem enxergar essa doença de diversas formas também. Então acho que a gente juntar a expertise de cada um, né, o paciente só tem a ganhar no final. Então acho que a gente falou muito e falou coisas muito legais, mas resumindo, acho que acaba muito dentro desse cenário mesmo, né? A gente atuar em conjunto para que o foco que é o paciente, né, ele receba o melhor tratamento possível, né? E até para finalizar brincando, você tava falando, né, data de hoje, né? A gente tá brincando, mas assim, se a gente for, eu sempre gosto de olhar, a gente olhando pro passado, a gente sempre fala assim, pô, caraca, você viu como o cara tratava aquele negócio? Que absurdo, ele cortava, tirava. Eu falo, provavelmente, né, você tá falando da data de hoje, mas daqui a uns 20 anos, no nosso podcast, o pessoal vai estar falando assim, meu, os caras colocavam uma agulha no pulmão. Os caras estavam aquela droga que era Então acho que é muito interessante a medicina, ela só evolui, mas eu acho que até para o paciente ou para quem estiver ouvindo esse podcast,
fiquem tranquilos, porque esse é um cenário hoje que tem muitas soluções, como deu para ver aqui. Acho que a gente trouxe grandes profissionais que conseguiram mostrar a realidade de que hoje uma metástase pulmonar, ela pode ser tratada, pode ser cuidada, e os resultados hoje são excepcionais. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente queria trazer. Queria agradecer a participação de vocês aqui, foi muito bom um papo, e vamos ver se num futuro próximo a gente consegue dar continuidade aí para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Obrigado mesmo, e obrigado pela paciência e pela audiência de vocês. Obrigado, tamo junto.